Hoje começamos um projeto piloto. Gosto tanto desse assunto que é a empresa familiar que trouxe meu amigo, meu querido empresário, professor, especialista em empresas familiares, Vinícius Schambeck. Obrigado por aceitar o convite, meu amigo. Pô, que honra, né? Que honra, meu amigo também aí de longo tempo, aí, parceiro de várias coisas, vários projetos. Rafa, obrigado por me convidar para falar desse tema que é meu dia a dia, é um tema que eu sou apaixonado, é um tema que eu convivo, que eu estudei durante bastante tempo e que, se deixar, que a gente vai longe hoje. Então, tomara que renda. Que bom. Então, a gente se formou junto em administração de empresas, Isso aí. né? E fomos trilhando o nosso caminho nesse mundo empresarial e descobrimos essa coisa em comum que muitos brasileiros têm, que é a empresa familiar, né? Onde hoje mais de 90% das empresas são familiares no Brasil. É isso aí. Santa Catarina tem essa muito forte, né? Isso porque, né, enfim, colonizadores, enfim. Então tem bastante esse passar bastão e tudo mais. Mas eu queria entender, Vinícius, no âmbito geral, né? Qual é o conceito de o que é uma empresa familiar? Bom, vamos lá. Rafa, a gente está falando de empresa familiar, então, estatisticamente, eu posso te dizer que a gente está falando para muita gente. Como tu falou, cerca aí de 90% das empresas no Brasil, segundo o levantamento do IBGE e do Sebrae, são familiares. E se a gente desmembrar um pouquinho mais aí, dessas 90%, boa parte delas, praticamente 97%, 95% a 98%, são pequenas e médias, que são a maioria das empresas no Brasil, né? Então, o assunto empresa familiar é um assunto que envolve a vida de muita gente, de muitas empresas e de muitos negócios. E não só no Brasil também, vale destacar que no mundo, né? Então, as empresas familiares, elas são maioria no mundo. Então, às vezes a gente pode achar que isso é uma realidade mais nossa. Não, isso é uma realidade do mundo inteiro e não é diferente aqui, seja no mundo, seja no Brasil, seja em Santa Catarina. E quando a gente, então, fala de empresas familiares, a gente está falando o quê? Da pequena? Sim. Da pequena, da média, da grande? Sim. As maiores empresas do mundo são familiares, né? A gente pode citar várias aqui. O Walmart, que é uma maior rede de varejo do mundo, é uma empresa familiar. A Volkswagen, o grupo Volkswagen Porsche, é uma empresa familiar. Então, a gente pode citar diversas aqui, tá? Mas, claro, essas são grandes empresas. As pequenas, a gente convive, tem um parente, é da família empresária, da empresa familiar, tem um amigo, enfim, a gente convive com a empresa familiar o tempo todo e a gente, com certeza, qualquer um aqui que está nos ouvindo, nos assistindo, tem uma história, seja na sua família ou seja com amigos conhecidos aí com empresa familiar. E aí, vamos lá. O que define uma empresa familiar? São diferentes as maneiras aí que a gente pode usar para definir, são diferentes os conceitos, mas em linhas gerais, a gente pode definir empresa familiar aquela empresa onde existe, né, uma família que é proprietária, que é dona daquele negócio. Ela pode estar na primeira geração ou já na segunda ou terceira geração da família, mas, via de regra, o que mais caracteriza é isso. É uma empresa que ela tem o controle, né? Que é uma empresa onde uma família é proprietária, ela tem participação, ela tem a origem da empresa vem de uma família. E se ela ainda não tem essa segunda, essa terceira geração, enfim, outras gerações além da geração do fundador, ela pode não ter envolvido no negócio, mas ela tem a intenção de passar esse negócio para uma geração adiante. Então, a gente pode definir dessa forma, né? Então, uma empresa que é de origem, né? Uma empresa que é de origem familiar, que ela tem a intenção de passar, né, para frente, de passar esse legado, de passar esse bastão, dar essa continuidade dessa empresa ainda nas mãos da família e que essa família, então, exerce influência, ela exerce ali impacto no dia a dia da empresa. Então, isso eu acho que é a forma mais clara e mais direta de a gente tentar definir o que é uma empresa familiar. Legal, legal. E também tem um outro conceito que a gente até colocou aqui na tela, de famílias empresárias. Então, existe uma diferença, porque na minha cabeça parece ser a mesma coisa, empresas familiares e famílias empresárias. Qual que é a diferença desses dois conceitos aí? Então, são conceitos parecidos, né? Parece a mesma coisa, mas não é, né? Então, assim, essa diferenciação é legal de tratar justamente porque quando a gente está aqui falando, né, empresas familiares e famílias empresárias. Quando a gente fala empresa familiar, o termo por si só já sugere o quê? Que a gente está olhando principalmente para a empresa, né? Para o negócio, né? O que é natural, o que é normal, porque geralmente a gente, quando está falando da dinâmica que envolve a empresa familiar, a gente está preocupado de saber da empresa, da saúde da empresa, se a empresa vai bem, se a empresa vai mal, faturamento, desempenho, tudo aquilo que envolve
quando a gente se preocupa com qualquer empresa, seja familiar ou não, né? Então, empresa familiar, a gente entende dessa forma. A empresa onde a família é proprietária, acionária, né, acionista, né, ela é a controladora, é a dona, é aquela que deu origem, que fundou aquela empresa que a gente está falando. E quando a gente fala de família empresária, a gente tira um pouquinho o foco do negócio, da empresa. Então, aquela é uma empresa familiar, é um varejo, é uma loja de calçados, né, que tem uma família que é dona. É uma indústria de plástico, de descartáveis, que tem uma família que é proprietária e que fundou. Então, a gente geralmente fala aí da empresa, do negócio, né? Quando a gente fala de família empresária, a gente tira um pouco o foco da empresa para olhar, então, para essa família, que é a família detentora, proprietária, a família fundadora daquele negócio ou de outros negócios também. Por quê? Porque uma família empresária, ela pode ter mais de um negócio, certo? É inclusive uma estratégia muito comum em empresas familiares. Quando a gente... em famílias empresárias, né? Aqui a gente até cai na armadilha traiçoeira de confundir alguns conceitos. Eu mesmo aqui agora podia usar melhor o família empresária, porque as famílias empresárias, uma das estratégias muito comum, né, seja de sobrevivência, de competitividade, enfim, de negócio, é diversificar os negócios. Então, eu posso ter lá, né, uma família que é dona do negócio A, do negócio B, do negócio C, enfim. Isso não precisa ser grandes negócios, pode ser pequenos negócios, né? Uma família pode ser dona ali de um varejo, de um pequeno varejo, e de um outro também varejo, de outro ramo de atuação. Então, quando eu estou falando da família empresária, por exemplo, eu não estou falando de uma empresa A, de uma empresa B, que elas podem, né, ter propriedade, que elas são as donas, as acionistas. Eu estou falando dessa família, né, que envolve esses negócios. Então, eu estou olhando para como essa dinâmica da família, né? Os membros da família que trabalham na empresa ou não, eles têm interesses e comportamentos diferentes, né? Porque dentro de uma família eu posso ter lá um pai e um filho que fazem parte da operação do negócio, que trabalham lá no todo dia, e eu posso ter, às vezes, uma outra filha, um outro filho, ou a esposa que não trabalha naquele negócio, né? E aí, só que mesmo não trabalhando, esses membros da família, eles exercem uma influência, eles têm um interesse. Eles muitas vezes dependem financeiramente daquele negócio. Uhum. Então, essa dinâmica da família interfere, né? E tem um outro ponto importante, a gente falar do negócio, né, da empresa, é uma coisa. E a gente olhar, por exemplo, para o patrimônio daquela família, seja aquela empresa ou seja outras coisas, né? O dinheiro daquela família, os imóveis, tudo que envolve o que aquela família muitas vezes construiu, que é super comum. Às vezes a gente está falando de famílias empresárias que são de 1, 2, 3, 4, 5 gerações. Então, a gente imagina o patrimônio que é construído ao longo do tempo, né? Ao longo que essas gerações vão passando, e como que essa família administra, como que essa família lida com esse patrimônio, né? Que é independente do negócio, né? Às vezes o negócio... Até porque, às vezes, os negócios eles passam. Às vezes, uma família empresária ela pode ter começado num ramo e, por uma determinada situação de mercado, por exemplo, aquele negócio não deu mais certo, mas se a família já tem um perfil empreendedor, ela se adapta e vai para um novo ramo. Ou não, o negócio é muito bom, a família teve uma proposta de venda daquele negócio, então ela não é mais dona daquele negócio, mas daqui a pouco ela, né, empreende num outro projeto, tem um novo negócio. Então, se a gente procura olhar para a família e preparar a família, profissionalizar a família e os seus membros, então a gente consegue olhar para essa ótica de maneira diferente. Ou seja, vamos olhar para aquela família empresária, que é aquela família que cuida da família, que cuida dos negócios que ela tem participação, dos negócios que ela é, né, é proprietária, que ela é acionista, e que ela cuida do seu patrimônio. Essas coisas se misturam? Se misturam. Mas, ao mesmo tempo, elas também trabalham de forma independente, né? Porque o patrimônio que aquela família construiu pode ser justamente o patrimônio que vai ajudar a fundar um novo negócio, a montar uma nova empresa. Porque é super comum as famílias empresárias terem uma orientação empreendedora muito forte, né? Então, a boa parte dos negócios familiares que a gente vai ver a história, muitas vezes a gente vê, geralmente está na figura do fundador, né? O fundador de uma origem humilde, né, que vai lá, rala, trabalha, né, muito suor, muita transpiração e constrói um grande negócio, né? Os filhos acompanham a trajetória, vê ele ralando. É isso aí. Isso aí a gente já vai entrar em outro assunto aqui depois também, que é a cultura, né? Então, claro, assim, isso é muito forte, porque a cultura do fundador
passa, né, para o resto da família, para as outras gerações. Então a gente está falando aqui de uma família empresária que começou com um negócio, que gerou essa cultura empreendedora e que podem gerar outros negócios. Esses negócios podem ser paralelos, podem andar junto, pode, né, um negócio durante 20, 30 anos ser muito bom e depois, por algum motivo de mercado, ele não ser. Essa família se desfaz ou, né, desmonta esse negócio e depois... Queria voltar uma pergunta antes, um cenário hipotético, né? O fundador, vamos supor, o pai é o fundador da empresa e os filhos não trabalham na empresa, a esposa não trabalha na empresa. Isso também é uma empresa familiar? Então, vai depender do quê? Vai depender principalmente se essa família, que não faz parte do negócio, se ela exerce uma influência mais direta. E o que tu perguntou é bem importante, porque eu tenho um pai, né, o fundador ali, vamos olhar para a dinâmica dessa família. Então eu tenho o fundador lá, o pai, só que eu não tenho nem a esposa, nenhum dos filhos trabalhando na empresa ainda. Mas eu tenho a intenção, vamos dizer, esse pai, ele, né, esse fundador, eu tenho a intenção de passar esse negócio adiante para uma outra geração, para os meus filhos, ou depois para os meus netos. Essa intenção já é muito importante porque ela caracteriza essa empresa como familiar, porque essa dinâmica, né, essa variável de sucessão, ela já está ali implícita. Mas são crianças ainda. Meus filhos são crianças, têm 5, 10, 12 anos, eu não sei nem se eles vão querer trabalhar nesse negócio, não sei se eles têm interesse nisso. Essa é uma resposta que esse fundador, né, que esse pai, que esse empresário aí vai ter provavelmente mais para frente, né? Mas e se houver essa sinalização positiva, que isso é bem importante, né? Os filhos, as outras gerações, elas têm que querer, né? Então, isso não é um fardo, né? Uma empresa familiar é uma oportunidade. Então, se essa segunda, terceira geração tiver interesse, e aí vem outro ponto, se capacitar e tudo mais, então esse negócio vai passar para frente. Porque se porventura não, eu sou lá o fundador, eu tenho o meu negócio, os meus filhos, cada um seguiu a sua, né, seguiu outras escolhas, outros caminhos, optaram por outras profissões, e o meu negócio, a partir do momento que eu fundador, eu aqui o pai, né, não estiver mais aqui, o que vai ser desse negócio? E se os meus filhos não têm interesse, já optaram por outros caminhos, eu posso eventualmente, se aquele negócio ali é só meu, sem nenhum sócio, eu não sei, essa pergunta vai ficar para o dia que esse empresário não estiver mais lá. Mas se esse negócio, por exemplo, tiver outros sócios, talvez um caminho seja justamente, não, vai chegar um determinado momento que eu quero me aposentar, eu vou vender minha participação, vou para esse sócio que existe, vou achar um outro sócio, enfim. Tudo vai depender principalmente dessa intenção, essa intenção de passar o negócio adiante. Porque o que caracteriza a família, a empresa familiar nesse caso, e as famílias empresárias, é esse legado, essa construção transgeracional, né? Esse negócio de perpetuar ao longo das gerações que vão além de quem fundou. Então, a gente vem de origem de empresa familiar, né? Então, tanto eu quanto o Schambeck, o Vinícius, tem isso no dia a dia. Eu vou pegar esse cenário hipotético e eu vou colocando novos elementos para a gente ver como vai ficando. Então, por exemplo, nesse mesmo cenário, tem o fundador pai, tem os filhos já maior de 18, um está trabalhando na empresa. Os outros 2 filhos nem a esposa trabalham. Isso já é uma empresa familiar. Porque já existe uma intenção, porque já tem um que tem interesse. Como fica a relação fundador-sucessor, sucedido, e o restante da família, nesse caso? Legal, Rafa, essa é uma pergunta e uma reflexão bem interessante, porque, enfim, esse cenário que tu desenhou é o cenário de boa parte das empresas familiares e das famílias empresárias, que é o cenário onde eu tenho um fundador, né? E esse fundador já tem um filho que trabalha no negócio. Então, aí a gente já caracterizou, né, gabaritou ali o que a gente pode utilizar para configurar e conceituar uma empresa familiar. Por quê? Eu tenho fundador e eu já tenho uma segunda geração, não só com a intenção de trabalhar no negócio. Eu já tenho um membro da segunda geração, esse filho, trabalhando no negócio. Ele já está lá no dia a dia, né? Então, isso já por si só já é uma empresa familiar e a gente já entende que essa dinâmica aí está posta, né? Como é que a gente vai lidar com esses diferentes interesses? Porque os interesses são diferentes, né? Eu tenho aqui o pai, que é o fundador, e já está com um outro filho que está trabalhando no negócio. Vamos lá. Esses outros filhos que não estão trabalhando no negócio, por que eles não estão trabalhando no negócio? As respostas podem ser várias. Pode ser porque
os filhos não têm interesse. Optou por seguir, um é médico, o outro optou por, sei lá, seguir, o outro é advogado. Eles não têm interesse em atuar na área de administração, de negócios, empreendedorismo. Essa é uma situação. Uma outra situação os filhos ainda são muito jovens, né? São novos, são crianças, ou ainda estão estudando, ainda não estão em idade, né, de atuar profissionalmente, né? Então, essa é outra dinâmica. E tem uma terceira dinâmica que pode ter situações de litígio, né, dentro da família. Então, essa família pode estar brigada, aqueles irmãos e tudo mais. Às vezes, as próprias composições familiares hoje, eu posso ter um filho que tem o mesmo pai, mas é de uma outra mãe, então é de um outro núcleo familiar diferente. Então, cada caso é um caso. O importante é a gente enxergar o quê? Que essas diferentes dinâmicas, elas têm que atender diferentes interesses, né? Esse pai e esse filho que trabalham nessa empresa, eles têm uma função executiva lá na empresa. Eles trabalham lá, então eles vão o quê? Eles vão ser remunerados, vão ter o seu salário por trabalhar lá, por estar lá segunda a sexta, segunda a sábado, batendo ponto, trabalhando, né? Entregando lá a sua energia naquela empresa. Eles vão ser remunerados por isso, que é o trabalho, é o salário, né? Esses outros membros, esses outros filhos, poxa, mas eles podem me perguntar, mas o meu irmão está lá ganhando lá e eu não estou ganhando nada nessa empresa? Mas o meu irmão está lá ganhando porque ele está trabalhando, né? Eu não estou trabalhando, não vou ganhar o salário. Mas, poxa, essa empresa, a gente quer sempre que a empresa dê resultado e que dê tudo certo e que a gente consiga tirar distribuição, sucesso, lucro, né, como a gente costuma dizer, daquele negócio. Aí é diferente, né? Em tese, esses outros irmãos que estão lá, que são membros da família, que têm, por questão de direito, os mesmos direitos, né, de propriedade daquele irmão que está trabalhando. Então, se esse negócio consegue gerar resultado, consegue gerar lucro para distribuir, o que é o ideal? Que esses irmãos que não trabalhem tenham uma participação disso. Por uma questão legal, por uma questão de direito, por uma questão de justiça até, né? Mas aí seria a participação dos dividendos fora os salários de quem está lá. É isso aí. Perfeito. Muito bem colocado. O resultado, lucro, dividendo, é uma coisa a parte do salário do todo dia. Salário é para quem trabalha, né? Esse negócio de salário, empresa familiar não é cabide, não é assistência, é um negócio como qualquer outro. Ele precisa ser sustentável, ele precisa ter eficiência operacional, né? Esse é inclusive um dos grandes problemas que empresas familiares sofrem. Por quê? A empresa, ela precisa ter a sua saúde, ela precisa ter o seu resultado, ela, antes de tudo, ela precisa ser eficiente, precisa dar conta e andar com as suas próprias pernas. Andando com as suas próprias pernas, tendo resultado, sendo eficiente, ela vai conseguir servir a família, né? Ela vai conseguir gerar resultado, vai conseguir gerar riqueza, vai conseguir gerar lucro, né, para a família. Mas esse filho que não trabalha, ele tem esse direito de pegar o dividendo dele, ou isso é uma decisão da empresa de trazer esse dividendo para ele? Por que eu pergunto isso? Porque a empresa pode optar por reinvestir 100% do dividendo. Então, teoricamente, nunca vai sobrar dinheiro para um irmão que não está trabalhando. Então, como é que seria nesse cenário, como é que seria essa dinâmica, né? O filho vai buscar o que é dele, mas ele não trabalha lá, ele também não pode dar pitaco, não pode optar. É isso aí. O combinado não sai caro, né? Quando a gente fala aqui, quando a gente começou, né, no começo da tua pergunta que a gente começou a falar, antes ainda a gente falando de empresa familiar e família empresária, eu estava justamente falando disso. A família, né, esse núcleo familiar é um grupo, né, a família, esses três irmãos, esse pai e essa mãe, eles são um grupo que tem diferentes interesses, que tem diferentes objetivos ali, e eles também têm que estabelecer as regras do próprio jogo, né? Eles têm que estabelecer as suas próprias regras, as regras da família e as regras do negócio. Porque, como tu colocou, essa é uma decisão do negócio. A gente teve lucro aqui, mas a gente está com o objetivo de expandir, de abrir uma filial, de fazer uma ampliação aqui na nossa fábrica, no nosso negócio, fazer um investimento, fazer uma reforma. Então, aquele lucro que sobrou, ele vai todo ser reinvestido. E quem toma essa decisão? Essa é uma decisão que quem toma é a regra do jogo. Eu posso definir o quê? Não, eu vou definir que esse pai e esse filho, que são os dois que conhecem da realidade do negócio, que sabem das necessidades do negócio, eles vão saber o que é melhor para o negócio, eles vão tomar essa decisão. Ou não. Na nossa família a gente vai fazer o seguinte. A gente tem o pai e esse filho que estão lá no todo dia, que trabalham, que conhecem do negócio, decisões desse tipo,
Eles vão trazer aqui, a gente vai fazer uma reunião, uma espécie de um conselho, né? A gente vai reunir a família com uma espécie de um conselho de família e nós vamos colocar a situação na mesa e nós vamos decidir em família. Pessoal, família, sobrou um dinheirinho, vamos comprar um apartamento ou vamos fazer um novo pavilhão? O que vocês acham? É isso aí. O problema é que muitas vezes quem não está envolvido no negócio, tem poucas informações, pode pensar, não, o apartamento é melhor, vamos todo mundo investir. É isso aí. Então cabe, eu acho que um pouco do interesse do filho, né, de entender se dá mais dinheiro um novo negócio, para qual investimento vai dar o melhor retorno, né, na posição que ele está. Por isso que assim, ó, a gente tentar sempre preparar a mentalidade dessa família, né, dessa família empresária, para enxergar o que é melhor para ela, porque às vezes é tentador optar pelo que é melhor para um determinado membro da família no curto prazo, né? Poxa, como tu falou, pessoal, sobrou um resultado aqui na empresa. A gente vai escolher a gente vai dividir aqui, a gente vai pegar esse valor, vai dividir tanto 25% para um, 20% para outro, 10% para outro. E ok. Não, a gente vai pegar, vai reinvestir, vai fazer uma melhoria, vai fazer um investimento na empresa, ampliar, abrir uma filial. Ou não, a gente vai comprar um sítio para a família. A gente vai comprar o que pode ser, de semana. O que pode ser uma boa escolha também, né? A gente vai comprar um sítio, vai comprar uma casa na praia, vai fazer uma viagem, né? Nós vamos fazer uma viagem em família que a gente nunca faz, todo mundo trabalha muito, sobrou um resultado aqui, vamos pegar todo mundo e vamos passar, né, uma semana, duas, vamos alugar uma casa de temporada na praia, sei lá, enfim. Aí, esse é um combinado que vai ser sempre com as partes interessadas. Por isso que é difícil, né? Por isso que quando a gente fala da família empresária, preparar o máximo possível desses membros da família. Claro que quando a gente está falando de crianças, por exemplo, é difícil de fazer isso. Mas se a gente está falando de uma família que está todo mundo em idade adulta, né? A gente tem um pai lá, o fundador, empresário, 3 filhos em idade adulta, a esposa, obviamente, em idade adulta. Pô, em tese, essa família está apta a olhar o que é melhor para ela, né? E tomar as decisões para o que é melhor para ela e para o negócio, né? Não só pensando, às vezes, no seu umbigo ali, né? Mas pensando isso num curto, médio e longo prazo. Então, se a gente prepara a família para entender essa dinâmica, para entender que é importante a empresa ter saúde, porque a empresa com saúde gera riqueza, gera patrimônio. Quando tem patrimônio, tudo fica mais fácil, né? Dentro dessa dinâmica das famílias empresárias, geralmente os conflitos surgem em torno do patrimônio. Né? Então, se a gente procura tratar o patrimônio, quando eu digo patrimônio é dinheiro, é aplicação financeira, é imóvel, os bens. Quando a gente procura tratar bem o dinheiro trata bem a gente. Né? Então, o dinheiro não aceita desaforo. Então, se a gente quer ter uma vida boa, confortável, saudável, a gente tem que olhar, peraí, será que é melhor agora a gente fazer essa viagem? Não, vamos fazer o seguinte, vamos reinvestir um pouco e vamos pegar um outro pouco aqui e dividir um pouco para cada um. Ou vamos vamos pegar uma parte desse lucro da empresa, então vamos fazer essa viagem, vamos usufruir desse resultado. É uma decisão muito pontual. E então, resposta certa não tem. Né? Mas o importante é a gente entender que as famílias empresárias elas têm esse compromisso, eu acho que é um compromisso com o seu negócio, com o seu patrimônio, com a sua família. Por quê? Uma decisão dessa envolve a saúde do negócio, a saúde do patrimônio e a saúde da família. Porque às vezes isso pode ser um motivo de desentendimento dentro da família. Isso pode ser um motivo às vezes de briga, de rusga. E aí o que a gente não quer é que aquilo que é para ser uma coisa boa se torna um problema. Infelizmente, a gente vê em várias famílias empresárias, em várias empresas familiares, o patrimônio, né, os conflitos e os problemas girarem em torno do patrimônio. Então, é sempre importante a gente colocar os interesses individuais de cada membro ali da família sempre abaixo dos interesses coletivos da família e do negócio. Porque é isso que vai, no médio e longo prazo, transformar e deixar com que que aquilo seja... Né, seja longevo, seja perene, e que a gente tenha condições de tirar resultado daquela empresa, de que a gente tenha condições de ter um bom patrimônio, uma boa vida, porque é dali que vem muitas vezes o sustento, dali que vem, né, tudo que a família precisa. Né? E essa figura do fundador da empresa, né, querendo ou não, ele está passando esses ensinamentos dos filhos desde quando eles nascem. Né? Então, o que é importante para a empresa, o que é importante para a família, ele vai educando desde os 3 aninhos, dos 5 aninhos, dos 7 aninhos. Então, tem que ter um pouco do cuidado do fundador, eu imagino, de não deixar a coisa tão democrática em determinado momento se os sucessores ou a família, né, não tem maturidade para uma decisão pesada como essa. Então, eu acho que o fundador
Em determinado momento ele vai ter que decidir e os filhos têm que acatar. Eu imagino, né? Porque, vamos lá, são 2 filhos, ou então são 4 filhos. 2 querem ir por um caminho, 2 querem ir para o outro. De quem que é o voto de Minerva? É do fundador. Então, com base em toda a experiência que ele teve, né, toda a criação, qual a ideia dele para a empresa desde o início, né, a gente está falando aqui de uma empresa que dá lucro, né, que está indo bem, vai ter um momento que o fundador vai ter que ter o voto de Minerva e dizer quem é que manda. Isso é importante, até porque tudo que a gente está falando vai depender da maturidade, né, que essa família empresária se encontra e que esse negócio se encontra. Como tu comentou, né, Rafa? Poxa, às vezes esse fundador ele já está ali na estrada, ó, 10, 15, 20, 25 anos, ele já passou por período bom, por período ruim, ele não se assusta tanto no período ruim e ele não se empolga tanto no período bom, né? Então ele já tem, como tu mesmo colocou, ele já tem essa experiência, ele já tem, né, essa bagagem para, às vezes, tomar uma decisão mais sensata. E é papel desse fundador, desse pai, nesse caso aí, mostrar, isso é um ensinamento também, né? Para esses filhos que estão no negócio, que tem que ter esse cuidado. Então, muitas vezes a figura do pai vai ser a figura determinante, a figura do fundador vai ser a figura determinante em umas situações mais adversas, ou em umas situações mais que são mais cruciais. Né? Adversas, não, acho que não é a melhor palavra, mas situações um pouco mais cruciais. Decisivas. Decisivas, ali, né? Decisivas. Só que, claro, a ideia é o quê? É que ao longo do tempo e ao longo, né, desse processo de sucessão, que essas outras gerações, esses filhos, eles vão aprendendo, né? Seja com... Eles têm diversas formas de aprender, né? E com o pai, com o fundador, é uma das melhores, né? Que eles vão aprendendo, que eles vão adquirindo esse capital que esse pai adquiriu ao longo do tempo, que não é um capital financeiro, né? Que é esse capital de conhecimento, de experiência, de bagagem para tomada de decisão. E que, olhando essas decisões, eles consigam aprender e também, ao longo do tempo, ir analisando. Porque dentro desse assunto a gente pode entrar dentro de um outro que é justamente quando a gente fala da sucessão, é bem importante entender que a sucessão não é um ato, né? Não é vamos fazer a cerimônia de sucessão, vamos cortar a fita, vamos passar o bastão como se fosse uma situação, né? Quando a gente vê a corrida lá, o revezamento lá no atletismo, poxa, a passagem do bastão dura 1 segundo, só porque aquele que vai pegar o bastão, ele não está parado e pega o bastão parado. Ele começa a correr antes, vai correndo junto com aquele que está segurando o bastão e num determinado momento que eles estão correndo junto... Na mesma velocidade, na mesma batida... Lado a lado, ombro a ombro. É isso aí. Lado a lado, ombro a ombro, então o bastão passa. E aí o que acontece? Aquele que pegou o bastão sai correndo com todo o gás e aquele que soltou... Fiz a minha parte. Fiz a minha parte, vai desacelerando, vai correndo, olhando para aquele que levou o bastão. Né? Então, é uma analogia que a gente pode fazer, porque justamente isso, essa passagem do bastão é um processo que aí cada empresa, cada negócio vai ter, cada família vai ter a sua maturidade de desenvolver. E essa experiência na tomada de decisão, analisar esses casos, essas situações, né, nessas etapas decisivas, no começo pode ser que esse fundador, esse pai aí, vai ser a única pessoa de lucidez naquele processo. Mas a tendência é que, à medida que ele for tomando essa decisão, por mais que seja, não, eu vou decidir, vai ser assim, aqueles filhos, aquela outra geração que está ali, vai aprendendo, vai entendendo o porquê daquilo. Talvez no primeiro momento não eu fique um pouco contrariado, mas daí vai ver que no médio e longo prazo, lá atrás, quando a gente queria pegar aquele dinheiro e comprar um sítio para todo mundo curtir, poxa, meu pai quis reinvestir na empresa. Agora a gente está aqui, antes, naquela época a gente tinha só uma unidade, hoje a gente tem 2, 3 unidades, o negócio está voando, a gente pegou uma oportunidade de mercado muito boa, era um momento que estava super interessante para expandir, nosso negócio dobrou, triplicou de tamanho, porque aquela decisão lá atrás fez a diferença. Né? E às vezes essa lucidez de olhar no médio e longo prazo... Alguém mais experiente tem, né? Alguém mais experiente tem. Não é todo mundo que tem. Então, só que isso é parte do processo de aprendizado também. Né? Então, e muitas vezes isso vai acontecer. Mas assim, não tem receita de bolo, né? Isso é um aprendizado contínuo. E à medida que a gente vai vivenciando experiências de outras empresas, de outras famílias, e até o aprendizado dentro da nossa empresa, dentro da nossa família, a gente vai criando casca, né? Porque em negócio é assim, a gente vai... a essência do administrar, do gerir, é um processo contínuo de tomar decisão. Então, a gente está o tempo todo tomando decisão.
Aí a gente aprende com as ruins, aprende com as boas e a gente vai, né, ficando cada vez melhor em tomar decisão, né? Então a tendência é o quê? Que à medida que a gente vai ficando experiente nisso, a gente vai tomando menos decisões erradas. O objetivo é sempre esse, né? Toda vez que a gente tem que decidir é ser mais assertivo possível. Então, quanto mais a gente decide, quanto mais a gente aprende com as decisões, a tendência é que a gente sempre tome decisões futuras melhores, né? Show de bola. Buenas. Parte 1 Foi. concluída.